Foi bênção não só na minha vida e da Thalita que ministramos, mas também na vida dos participantes. Pois os amados estarão visualizando o testemunho de cada um. Vamos visualizar um vídeo nesse início? Ao longo das 3 semanas aprendemos sobre aliança, uma só carne, papéis, semeando e colhendo, perdão, visão, de fé e confiança, orando juntos, acordo, fluindo juntos no espírito, intimidade, batalha espiritual, estilo de vida e ministério de uma só carne. Então foram lições que realmente tocaram e nos inspiraram e nos motiva a continuar casados para sempre e em construção. Vamos convidar então agora os nossos queridos formandos para estar indo à frente. Wilson e Cíntia. Igreja, vamos colocar em pé, estaremos orando.
Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pelos irmãos que estão aqui na frente, Pai, e participaram do curso, essas 3 semanas, Senhor, 3 lições que foram ministradas. E realmente, Senhor, as lições possam ter causado impacto, Senhor, na vida de cada um, Senhor, e realmente nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós vimos, Senhor. Então, as lições aprendidas, que nós possamos ter base, Senhor, bagagem, para estar ensinando aqueles que necessitam da Tua palavra. E também que o nosso casamento, Senhor, possa ser fortalecido e edificado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão nessa noite para celebrar conosco, Senhor, essa vitória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. As bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e que oramos. Amém. Os irmãos podem continuar em pé, que nós estaremos cantando uma canção agora.
vamos agora ouvir o testemunho dos irmãos que participaram do curso. E cada um vai falar brevemente aquilo que modificou na sua vida, no seu casamento, aquilo que tem que ser alterado, as ferramentas que foram aprendidas, que eles têm aplicado e vão aplicar nas suas vidas. Michele? Eu sou a Michele do Eric. E eu sou o Eric da Michele. Somos casados há 8 anos. Casados para sempre em construção. Bom, eu vou falar primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Esse ano foi um ano de vitória na nossa vida. Desculpa a emoção. Primeiro porque o Davi está aí, né? Nosso presente. E a gente começou o ano com o nosso filhinho. Então, isso para mim já é uma alegria. E falar do curso é muito difícil, porque eu creio que nós, eu e o Eric, estamos aqui nesse ministério porque realmente foi Deus que colocou. Porque eu não queria, né? Eu queria desistir, na verdade. E eu aprendi muito nessas semanas que nós passamos juntos. Aprendi com os irmãos aqui, cada casal aqui, aprendi com os líderes. Apesar de sermos novos, né, mas nós aprendemos um com o outro. E uma coisa que me chamou bastante atenção no curso foi o capítulo que fala sobre papéis. O papel da esposa e o papel do marido. Eu me identifiquei bastante, porque realmente tinha algumas coisas no nosso casamento que eu deixava a desejar como esposa. E realmente esse capítulo me chamou a atenção. Inclusive eu pedi licença para a nossa querida aqui, a Érica, que eu aprendi bastante, porque toda mulher gosta de gastar, né? E eu tenho esse probleminha. E eu conheci uma mulher que não gosta de gastar. E eu aprendi muito com ela. Eu falei pra ela, nossa, Érica, você é diferente, né? Porque geralmente é a mulher que gosta, né? E eu aprendi bastante. E o curso, eu creio que só confirmou aquilo que a gente quer pra nossa vida, né? Que é ficar casados para sempre. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E realmente foi uma bênção e eu creio que será daqui para frente, né? Você crê, tá? Eu só agradeço a Deus pela oportunidade e peço aos irmãos que tiverem a oportunidade de fazer o curso, quem não fez, né, quem vai casar ou quem vai casar, e realmente façam que com certeza o seu casamento só vai melhorar. Como o meu tem melhorado, eu creio que vai ser muito melhor ainda, né? Obrigada. Só um detalhe que esqueci da apresentação, somos casados há 8 anos. Sobre o curso, cada uma das 3 edições, essas ferramentas devidamente usadas dentro do casamento, todas elas são ferramentas importantíssimas para a luta contra as armadilhas do inimigo, contra as investidas de Satanás dentro do casamento. E como o inimigo tem investido em nossos casamentos. Devemos estar vigilantes a cada dia, cada momento, cada instante. E cada ferramenta tem a sua devida importância, todas elas. E além das ferramentas, das lições, a troca de experiência dentro do curso, nós pensamos que só nós tínhamos problemas. Pensamos que só nós tínhamos alguns problemas, mas ficamos não felizes, né? Porque o problema nunca é bom, mas vemos que nossos problemas também são os problemas dos irmãos. E juntos, com as trocas de experiências, nós podemos solucionar e podemos transformar e fazer o nosso casamento melhor. E uma das lições que me chamou bastante atenção, até por um fato que não aconteceu dentro do casamento,
mas foi a lição do perdão. Dentro dessa lição, também é um problema que eu tinha de, às vezes, errar alguma coisa e pedir perdão para minha esposa. E isso foi um dos temas do nosso acampamento também, de chegar, reconhecer que eu errei, pedir perdão, uma dificuldade imensa que eu tinha e que tenho, mas que estou em obra. Nós estamos em obra e estamos aprendendo. Então foi uma lição que me chamou bastante atenção, tanto o liberar o perdão quanto pedir perdão. E são ferramentas que podemos carregar também para fora do nosso casamento, já que o perdão, depois de alguns dias, depois de ter a oportunidade de liberar o perdão, também de pedir o perdão. Então, velho amigo, algumas coisas aconteceram, nós ficamos anos sem se conversar e, graças a Deus, tudo foi solucionado através do perdão, e hoje nós temos nossa amizade novamente. Então, foi uma das lições que, além do que eu aprendi, também pude executar fora do casamento. Uma das lições que eu vi de fundamental importância, já que pedir perdão e liberar perdão é transformador dentro das nossas vidas, tanto dentro do casamento, também como na vida cristã. Boa noite, paz do Senhor. Eu sou o Paulo da Érica. Eu sou a Érica do Paulo. Somos casados para sempre de Constituição. Somos casados há 4 anos. Bom, antes da gente iniciar o curso, a gente estava vivendo um momento bem difícil. Não porque a gente estava brigando, mas a gente brigava, mas a gente não estava trazendo Deus para o nosso relacionamento. A gente estava lá, a gente buscava, mas a gente estava bem lá. A gente não trazia Ele para o nosso casamento. E com isso a gente foi deixando algumas portas abertas que não identificavam nem a gente, nem ninguém. Até que mais tarde eu parei, fomos usados por Deus e nos convidaram para fazer o curso. E foi muito bom, porque a partir daí nós começamos a tratar alguns valores que a gente já tinha esquecido e vimos a importância que é Deus no nosso relacionamento. Então a partir daí a gente começou a se aquietar em cada lição. Foi muito difícil a lição para mim de nossa carne, tive que rever todos os valores. Identifiquei em mim diversos erros que davam legalidade para o inimigo entrar e fazer certos estragos no nosso casamento, mas essa lição foi muito importante para mim. A gente iniciou um processo muito importante que foi definir os papéis em casa, estabelecer, para ter as coisas no lugar, para a gente ter as nossas funções, os nossos papéis, e começamos a orar juntos, para criar um momento de intimidade entre nós e com Deus. Foi a partir daí que realmente teve transformação. E cada dia que passa, eu não me identifico com uma lição ou outra, mas cada dia a gente põe uma lição ou outra em prática. Então, um dia a gente tem que ter essa fé, no outro a gente tem que valorizar a aliança, no outro a gente tem que perdoar, pedir perdão também. Hoje foi um dia difícil, mas foi graças ao curso que eu consegui parar, sentar, olhar para trás, ver que vale a pena perdoar, vale a pena viver casado para sempre. E eu consegui isso, mas esse curso foi importante. A gente pega ferramentas, não através do curso, mas Deus fala e a gente permite que Deus fale conosco. Então a gente peça perdão. Tudo que aconteceu. Bom, levávamos uma vida de brigas, né? E eu sempre só observava os defeitos da minha esposa. Quando eu recebi o convite, fiquei receoso, né? E assim, mas acabei aceitando. E realmente, hoje eu percebo que foi a vontade de Deus que eu estivesse aqui, que eu participasse do curso, né? Uma questão que mexeu muito comigo foi o acordo, né?
realmente não tinha cor, né? Mas hoje nós estamos, graças a Deus, em construção, né? E hoje também gostaria de pedir perdão para minha esposa, porque também sou falho e por muitas vezes magoei ela por bobeira. Eu sou a Ana do Ricardo. Eu sou o Ricardo da Ana. Estamos casados há 4 anos e casados para sempre. E em construção. Primeiro quero agradecer por uma oportunidade maravilhosa para a gente ter feito esse curso. Não só pelo aprendizado, mas também pela companhia, né, dos casais. Hoje é um dia feliz porque acabou o curso, né, mas também é um dia triste porque nós não vamos mais estar todos os domingos juntos com esses casais. Nós aprendemos muito, né, um com o outro. Foi um casal mais jovem passando alguma coisa com um casal que já está casado há muito tempo, ou ao contrário, mas foi um período maravilhoso para a gente. Quando eu e o Ricardo iniciamos o curso, a gente imaginava que o nosso casamento era perfeito, né? Nossa, nós estamos casados há 4 anos, é tudo lindo, maravilhoso, está tudo bem. E cada lição a gente ia vendo que as falhas que tinha no nosso casamento. Uma lição assim foi maravilhosa. Eu digo que não para o nosso casamento, não mexeu diretamente com o nosso casamento, mas foi a questão do perdão, que nós meditamos bastante depois, assim, mas o perdão, eu não tenho ninguém para me perdoar, né, que eu não tenho perdoado ainda, mas eu depois até comentei com meu marido, eu faltava o perdão para mim mesma, eu me perdoava, porque eu sabia que Deus já havia me perdoado, mas eu ainda não. Então foi uma lição que mexeu bastante e acrescentou muito no nosso casamento. Minha primeira pergunta foi: por que fazer mais um curso? São tantas oportunidades. E convidei alguns casais para fazer o curso. E o Senhor tinha preparado essa vaga para mim. Falou: é você que vai fazer. E por várias eventualidades, os outros casais convidados não puderam estar para receber a ministração para fazer o curso. E o Senhor me mostrou que sempre há algo a se aprender. Eu aprendi que casamento é um investimento muito grande. Tudo que nós queremos que dê certo, nós investimos tempo, investimos dinheiro, investimos todos os nossos esforços para que dê certo. E com o casamento não é diferente. Nós temos que investir dinheiro, temos que investir tempo com o nosso cônjuge, temos que investir, doar de nós mesmos ao nosso cônjuge para que a nossa união prossiga bem, para que dê certo. A lição que mais me chamou a atenção foi a lição da semana 8, que foi sobre o acordo. Porque usualmente nos nossos relacionamentos diários nós fazemos acordos. Faço acordo com uma pessoa, com outra, mas quando trata-se do meu cônjuge, os termos do acordo não são os mesmos. Os termos do acordo que eu faço com a minha esposa são completamente diferentes dos termos que eu uso para fazer com um colega de trabalho, para fazer com uma pessoa que eu conheço no meu dia a dia. E isso fez muita diferença para mim, porque eu pude observar que os acordos, de alguma maneira, que eu estava fazendo com a minha esposa, estavam sendo feitos de maneira errada. Para mim estava tudo bem, para mim estava tudo certo, porque eu trazia isso na minha bagagem. Então, para mim, essa lição 8 em especial foi muito importante, a lição 8. E eu recomendo aos irmãos que são casados, os irmãos que querem que o seu relacionamento dê certo, que o seu relacionamento prossiga, invistam. Invistam para que tenham retorno.
Eu sou a Lígia do Valdir. Eu sou o Valdir. Somos casados há 25 anos. Casados para sempre e em construção. Bom, como já foi falado, esse curso ele também marcou muito a minha vida, falou muito ao meu coração. Mesmo a gente sendo casado há 25 anos, né? Às vezes a gente pensa, tá tudo bem, não preciso aprender mais nada, mas nós vimos que a gente pôde aprender muitas coisas ali naquele curso, né? E uma das coisas também que me marcou muito foi Marcela, Thalita, né? Tão jovens e podendo passar esse curso pra gente, então foi também uma experiência muito boa, muito agradável, e a gente viu que a gente pode, mesmo com 25 anos de casado, a gente não sabe tudo e a gente pode aprender ainda muitas coisas. E as lições foram importantes, e uma das lições que marcou a minha vida foi sobre semeando e colhendo, né? Eu escrevi aqui para não me perder também, porque senão as palavras, a gente pensa, mas chega na hora as palavras fogem, então eu escrevi alguma coisa para não esquecer. Então foi semeando e colhendo. E não existem sementes neutras, por isso devemos ter cuidado com o que estamos semeando, porque consequentemente estamos sempre colhendo, né? Então se nós semearmos, nós também sabemos que se semearmos é porque queremos colher, né? E quando nascemos de novo, somos ensinados a escolher apenas sementes que produzam vida. Muitas vezes nossos velhos hábitos nos levam a escolher sementes erradas. Então, ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a gente ainda se pega, né, em alguns velhos hábitos, e isso faz com que nós escolhemos semente errada, plantemos semente errada. Então, isso foi para a minha vida muito importante, que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando, se nós queremos colher coisas boas, né? E isso pode acontecer também com o nosso cônjuge, como também com os nossos filhos e demais pessoas. Pode ser também através das nossas palavras, atitudes e ações. Então nós precisamos pedir sempre a direção de Deus para que possamos sempre semear boas sementes e assim colhermos bons frutos. Com isso, evitaremos muitos conflitos, tanto com o nosso cônjuge, como também com aqueles que estão ao nosso redor. Então, entre outras coisas, foi isso que eu pude marcar a minha vida, né? Que sementes eu estou semeando? Então, para que eu possa estar sempre procurando semear coisas boas, juntamente com meu esposo, com os nossos familiares e, enfim, com as demais pessoas. Bem, eu também quero parabenizar o Marcelo, a Thalita, que Deus os abençoe, né? E que nós aprendemos muito com vocês, né? Mesmo, como já disse a Lígia, mais velhos, casados há 25 anos, mas ainda estamos em construção também, como vocês estão, né? A gente, como falou o irmão aqui, às vezes pensa, né, eu já sei tudo, já sou casado há tantos anos, mas muitas vezes nós estamos vivendo de maneira errada, né? Que nós vivemos uma vida aprendendo, e bom quando tem alguém para ensinar, né? Graças a Deus. E uma das lições que me marcou, né, todas marcaram, todas são ferramentas que nós devemos usar, mas foi a da 11ª semana, batalha espiritual. Quem não tem, né? O inimigo está solta e está a cada dia rodeando a cada um de nós, né? E buscando a quem possa tragar. Então nós temos que estar firmes, né? Nós precisamos lutar juntos, o casal, porque somos uma só carne, né? Então nós temos que ter um objetivo e precisamos para vencer o inimigo, né? Ou se nós queremos conquistar alguma coisa também, nós temos que lutar juntos, né? Nesta lição da semana 11, nós vimos que as mulheres são mais perceptíveis, né? Elas detectam mais fáceis as coisas que os homens, né? E quantas vezes nós damos uma de machão, né? Não, que isso? Imagina, eu vou fazer assim, eu vou fazer.
como eu quero, eu sou o homem da casa, né? E às vezes quebramos o cara, né? Ontem mesmo eu ouvi o que a minha esposa falou, né? E graças a Deus deu certo, né? Porque se eu não tivesse ouvido, hoje eu ia estar numa correria danada. Assim mesmo eu corri, né? Mas bem menos, né? Então, muito obrigado por isso, viu? Então, por isso, gente, a gente tem que ter diálogo, tem que conversar, né? Tem que, às vezes, parar para ouvir também, né? Não é só falar, né? E, além disso, em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus na nossa vida, né? Buscar a Deus, né? Revestir-nos das armaduras para que nós possamos estar protegidos contra as ciladas do inimigo, né? E hoje nós sabemos que se nós não buscamos a Deus com a sua palavra, né, a nossa mente muitas vezes está nas coisas que Satanás está incutindo, né? Nossos olhos, nosso ouvido, né? Quantas coisas ele joga na nossa vida, né? Quanta coisa ele quer torcer da nossa vida, né? Então nós temos que estar sempre buscando a palavra e meditando na palavra, né? E louvando a Deus, porque o louvor, como diz no Salmo 22:13, né? O Senhor habita os louvores, né? Então devemos sempre estar louvando ao Senhor em todos os momentos. Muito obrigado. Eu sou o William da Renilde. Estamos casados há 6 anos. Casados para sempre em construção. Bom, eu preparei aqui também, como a Ali já falou, às vezes a gente pensa em falar bastante coisa, mas a gente acaba esquecendo, então eu registrei aqui o meu pensamento sobre o curso. Participar do curso foi muito gratificante e trouxe muitas bênçãos através dos estudos realizados. Todos os conteúdos nos fizeram refletir muito sobre o propósito de Deus para o casamento. Dentre eles, eu destaco a lição número 2, uma só carne, que nos lembra, que nos mostra a intensidade em sermos um e permanecermos sempre ligados, considerando as necessidades do meu cônjuge acima das minhas. Também falou muito ao meu coração a lição número 4, semeando e colhendo. Como selecionar as sementes para que permaneçam em nossas vidas apenas as que pertencem ao governo de Deus, e assim colhermos bons frutos, não apenas na nossa vida conjugal, mas também na vida dos nossos filhos. Sabemos que passamos por muitas dificuldades e os conflitos estão sempre no nosso caminho. Mas tenho plena confiança que vale a pena lutar por este plano de Deus tão lindo que é o casamento. A vitória é certa e eu creio que em Cristo seremos casados para sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à igreja, a Deus, à igreja, a Marcela e a Thalita, que se disponibilizaram sendo os nossos líderes, e a cada casal que participou, que contribuiu através das experiências para que nós evitássemos muitos problemas em nosso relacionamento. E gostaria de indicar para cada irmão que aqui está, que ainda não tem esse curso, faça esse curso Casado para Sempre, porque faz toda a diferença em nossas vidas. Iniciei o curso Casado para Sempre com a certeza de que meu casamento poderia ficar ainda melhor. Com o passar de cada lição, fui criando um desejo ainda maior de seguir as orientações bíblicas que nos eram transmitidas em cada encontro. A lição 3, que fala sobre papéis, falou muito comigo e me fez ver quais são os propósitos de Deus em minha vida como sacerdote do lar. Assim como Deus falou com Josué, e Josué declarou bem alto para o povo: eu e minha casa, escolhi a quem servais, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Essa mesma declaração
declaração eu fiz para a minha vida. Na lição 4, que falava sobre semeando e colhendo, eu vi a importância de semear sempre coisas boas em nossos casamentos e que não existe semente neutra. Muitas vezes nós não paramos para pensar no que estamos semeando e no que iremos colher e que não existe semente neutra. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas no seu relacionamento. Mas se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então nós precisamos meditar muito nisso. A lição 7, na importância de orar junto, pois assim fortaleceremos nossa união. A lição 8, que fala sobre acordo, podemos perceber que entrávamos sempre em acordo, sem conflito algum. Tanto eu como minha esposa entrávamos num acordo, mas sem conflito algum. No entanto, este não era o desejo de Deus, mas a partir do momento em que nós aprendemos quais eram os planos de Deus, nós podemos ver que Deus, com todo o seu amor, quer nos dar uma vida ainda melhor. Posso concluir que, se Deus permitir, estarei casado para sempre, pois o meu casamento foi criado por Deus, e eu e a minha esposa queremos estar sempre diante e no centro da vontade de Deus. Eu sou o Wilson da Cíntia. Eu sou a Cíntia do Wilson. Estamos casados há 18 anos e casados para sempre em construção. Eu quero... Não vou não, eu quero dizer à amada igreja que também é com grande alegria que nós estamos aqui como casal, eu e a Cíntia, para que os irmãos, os casados principalmente, saibam que quando eu fui iniciar esse curso, eu pensei que não teria o que acrescentar ao meu casamento. 18 anos casados, já aprendi tudo que deveria aprender. Aí tem o Valdir com 25, né? Imagina aí. Eu com 18 já achei que não ia ter muito que acrescentar. E graças a Deus que eu estava enganado. Aprendi muito com esse curso. Eu creio que a troca de experiências entre casais ajudou muito a cada um de nós, onde eu pude conhecer que eu tenho outros irmãos que têm os mesmos pensamentos meus, que eu não penso sozinho, daquele jeito. Ou eu tenho outros irmãos que defendem a mesma coisa que eu. Isso é muito importante, porque no dia a dia da igreja você não descobre isso, mas ali, naquele relacionamento mais próximo, podemos trocar muitas experiências. E se eu já amava o Eric, agora vamos mais ainda, viu, Eric? Descobri que o Eric e eu somos bem semelhantes. E a Érica é aquela mulher que foi citada aqui, que não pode se gastar, né, Érica? E eu prego muito o controle financeiro, porque nós temos casais que hoje têm dificuldade em trabalhar a área financeira. E a Érica trouxe para nós que ela também usa uma planilha de controle financeiro, que eu implantei na minha casa há muitos anos, mas eu como homem, e aí a Érica como uma mulher implantou uma planilha financeira no casamento dela. Louvado seja Deus, porque ela com certeza contribuiu muito para com Paulo nesse sentido. Mas no dia a dia você descobre. A lição que mais me chamou a atenção foi a do perdão. Geralmente quando você tem uma certa idade, 50 nas costas, você pensa, mas perdoar? Não tem nada que perdoar. Ninguém fez nada que eu deva perdoar. Mas aí eu descobri também, que já foi dito aqui, que eu também precisava de um perdão de eu mesmo. Eu também precisava me perdoar por algumas coisas erradas que eu fiz no passado, que Deus já havia perdoado, mas que eu não havia me perdoado. Então, a lição do perdão me ajudou muito a trabalhar esse perdão para eu mesmo. Porque muitos de nós, se eu era assim, você também poderá ainda estar assim. Deus te perdoou faz tempo, e você continua remoendo aquele tal erro que você não se perdoou. Essa lição do perdão mexeu muito. Eu creio que com a minha esposa, ela vai ter momento de falar, mas eu também aprendi com a lição do perdão, que eu preciso perdoar a minha esposa constantemente, porque eu a perdoando é um sinal que eu a amo.
O perdão é um sinal de amor. Não dá para você perdoar se você não amar. Então, se você ama, perdoa. Então, quem muito ama, muito perdoa. Bom, de fato o curso ele agregou muito, né? Ele vem transformando. A cada lição eu me identificava com alguma coisa que eu não fazia ou que eu fazia errado, e certamente o curso ele transformou a nossa vida, transformou o nosso olhar. Dois termos que marcaram muito para mim foram os termos que o autor ele traz, que ele fala que a família, não o casamento precisa ser um farol, né, no meio dessa sociedade onde o casamento ele não é mais enxergado com seriedade, né, com o propósito de Deus mesmo na nossa vida, e que o nosso lar é um forte. Então, assim, foram dois termos que mexeram muito comigo e que me fizeram olhar o casamento, o nosso casamento de maneira diferente, e me fez também olhar a família como esse lar, como sendo esse forte, né, que cabe ao casal. Está, então, em posição, né, espiritual mesmo, para poder estar combatendo, né, tudo que vier contra a família. Então, com isso o casal fica mais unido a cada dia, né, a gente está buscando o bem comum, e certamente isso vai transformar a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber. Mas a lição realmente que mais tocou no meu coração foi a do perdão. Eu vou falar do perdão porque eram situações que eu achava que eu não precisava mais perdoar, porque eram coisas que haviam acontecido na infância, sabe, com nada relacionado ao casal. Então, Deus, à medida em que essa lição, para mim, eu protelei muito, até falei para o Marcelo, eu não quero fazer essa lição, eu não gostaria de passar por essa lição. E à medida em que Deus foi trabalhando na minha vida, quando a gente foi fazer a lição juntos, eu percebi a necessidade. Deus trouxe tudo à tona no meu coração, as pessoas que eu precisava perdoar de coisas que aconteceram principalmente na minha infância, né? E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando Deus trabalhou na minha vida, daquele momento em diante, meu marido junto, porque ele também sabia das coisas que haviam acontecido, mas eu acho que o negócio estava tão dentro, tão profundo, que para ele também achava que não tinha tanto impacto. E quando veio tudo à tona, ele junto comigo, né, como uma só carne, tomou uma posição, né, de ser, eu falo que é de pastor mesmo, porque não tem outro, meu pastor. E a gente junto, nós concluímos essa lição que não foi fácil para mim, né, e Deus ele nos ajudou, Deus me ajudou a perdoar. E eu falei lá na sala, eu vou falar aqui, eu dormia muito mal, eu tomava remédio para dormir, para tentar relaxar, para ficar bem e tal. E depois daquela lição eu não precisei mais disso. E eu creio que Deus, Ele realmente fez a obra. Então, de coisas que eu nem achava que fazia tanto mal assim. Então, Ele faz a gente olhar para dentro da gente mesmo, e Ele tem o poder, gente, de transformar as nossas vidas. E a gente fazendo isso com o cônjuge, então é uma oportunidade única. Foi uma bênção esse curso para a minha vida. Meus irmãos, vocês são muito abençoados, apesar de novinhos, né, são muito abençoados. Então, assim, é um curso, gente, que eu realmente, como disse o pastor, posso falar, só falo? Eu recomendo, porque independente do tempo de casado, nós aprendemos em todas as lições. Amém? Como toda formatura, nós temos certificados para entregar aos irmãos, para vocês lembrarem desses momentos que passamos juntos. E
nós aprendemos muito também com vocês. Cada compartilhar, cada lição, cada aprendizado, contribui muito com as nossas vidas também como líderes. Os irmãos podem pensar, nossa, eles têm 2 anos de casado, mas tudo que nós passamos são princípios bíblicos, são princípios que Deus nos deu na palavra dele. Então, nós também aprendemos muito com cada situação, com cada coisa que os irmãos compartilharam com a gente. Nós vamos entregar os certificados. Chamo vocês. Gostaria de chamar o pastor Julie e a Arnete, que está aqui na frente, está orando pelos formandos, né, pelas nossas vidas, e realmente nós
possamos ser casados para sempre e possamos colocar em prática cada uma das lições que nós pudemos aprender durante esse período. Vamos ficar em pé, vamos. Senhor Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso